Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. Vamos fazer o estudo da análise vertical das lojas Renner, assim como eu prometi aí para as pessoas no Instagram hoje. São 8 da noite, numa sexta-feira, mas mesmo assim estou aqui cumprindo o meu combinado com vocês. Nosso compromisso aí é de fazer a análise vertical das lojas Renner. Deixa eu só garantir se a gente está nas lojas Renner, é isso mesmo. Então, gente, loja Renner aí fechou o segundo trimestre de 2019 com 10 bilhões 318 milhões de reais de ativo total, um crescimento aí de 41%. Crescimento aí que até me surpreende, tá? Eu vou ser sincero com vocês, está me surpreendendo esse crescimento. Deixa eu até conferir aqui, é isso mesmo. Consolidado na economática das lojas Renner, o ativo total chegou a 10 bilhões, partindo de 7,3 bilhões. Mas vamos olhar aqui o que mais que cresceu, mas eu vou aproveitar e botar a média dos 4 anos anteriores de cada uma dessas métricas e a gente vai entendendo ano a ano como que essa evolução aconteceu. Então, nos últimos 4 anos anteriores, as lojas Renner cresceu aí o seu ativo total numa média de 13,5% e nesse último ano aumentou em 41%. Vamos ver de onde que veio esse crescimento, tá? A gente já consegue ver que o ativo circulante ele cresceu 16% e ele vinha numa média aí de 13,62%. Então deu uma acelerada sim. O caixa e equivalente, que são aí as disponibilidades que a empresa tem em termos de renda fixa e ativos aí com uma maior liquidez, aproximadamente 810 milhões de reais, uma evolução de 7%, partindo aí de uma base do ano passado de 757 milhões. A gente vê que a empresa está com um ritmo de crescimento que sugere aí uma grande expansão ainda. Loja Renner, que é uma empresa varejista, dona da loja Renner, que a gente vê no shopping, ela é dona da Camicado também, que é uma segmentação mais para utensílios domésticos de casa, muita coisa da China que eles trazem importadas, tá? E ela também é a dona das lojas Seller, beleza? Onde é que eu acho essas informações, Tiúlio? Eu vou te mostrar aqui, ó. Lojas REN RI. E acabou a minha internet, cara. Olha que safadice isso. Ah, não, voltou. Então vamos ver aqui, ó. Lojas Renner RI. E vocês estão vendo aqui que a gente faz tudo o máximo ao vivo que eu puder, tá? Não tem enrolação não. Então a gente vê aí ó, algumas das marcas da Renner, a lojas Renner, a Camicado também, a Seller. Mas eu quero vir aqui, ó. Eu quero vir nos informações trimestrais, formulários de referência. Aqui a gente vai conseguir algumas informações sobre a evolução dos negócios. Aqui é a relação com o investidor. Toda empresa da bolsa deve ter isso. Não tem problema nenhum você entrar em contato com o setor de relações com os investidores, porque eles gostam de estar interagindo com vocês e eles gostam de se sentir valorizados, beleza? Então, quando você liga para lá, você está falando assim, ó, eu tenho por que estar aqui, gente. Então, é isso aí que a gente espera de um RI. A maioria trata os acionistas e não acionistas com muita educação, muita atenção, tá? Então, vamos entrar aqui nas notas explicativas que eu já falei, gente. A gente tem que parar de ler tanto livro sobre investimentos, investidores, e a gente precisa cair dentro dos números e entender o que está acontecendo dentro da dinâmica da empresa, beleza? Então a gente tem aqui ó, as notas explicativas falando do EBIT, do resultado financeiro, do fluxo de caixa. Tem alguns analistas e gestores que falam que quanto mais colorido você achar num relatório de uma empresa, mais cuidado você deve ter, porque pode ser que a gestão está querendo te enganar, de alguma forma, te convencer de que a coisa está mais bonita do que ela é. Então a gente vê aqui ó, algumas das notas explicativas da empresa.
Vamos entrar aqui na parte de é, aplicações financeiras, que a gente vai ver aí o que tem dentro dessa conta, tá? Então aqui a gente está falando dos riscos de negócio, risco de liquidez, gestão do capital, aqui ó, caixas e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. A empresa, daqueles 810 milhões que ela apresentou naquele balanço, ela tem CDBs no total de 383, fundos de investimentos que estão rendendo uma média de 101% de CDI em 255 milhões. A gente tem aqui 15 milhões em aplicação automática no CDI, tá? Tudo no consolidado que a gente está lendo. E a gente tem composição de aplicações financeiras, letras financeiras do Tesouro, que é o Tesouro Selic, tá? 137 milhões de reais. A gente vê aqui o risco de crédito da empresa, quanto que ela tem aqui para receber, mas vamos voltar lá para a planilha do Excel. Talvez seja aqui que a gente deva debruçar mais do nosso tempo, tá? Então a gente vê aí que essa parte de aplicações financeiras ela está sendo consolidada, eu vou até apagar. A gente tem o contas a receber crescendo 22,7%. A gente viu isso aí crescendo a uma taxa de 13% nos últimos 4 anos anteriores a 2019. Então, o negócio parece que ele vem ganhando mais momentum, que é mais tendência positiva, tá? Temos os estoques crescendo a um ritmo mais baixo do que o próprio ativo circulante, então eu desconfio que houve uma otimização de estoque na empresa. Temos impostos a recuperar crescendo 11%, a média dos últimos 4 anos chegou a 60%, muito distorcido por essa evidência aí de um crescimento de 140% quando a gente comparou 2015 com 2014, e despesas antecipadas a gente viu sendo zerada aí, tá? Então a média nos últimos 4 anos era crescer em torno de 22%, no último ano aí eles zeraram essa conta. Vamos aqui olhar agora para o ativo não circulante. Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, o ativo não circulante é tudo aquilo que tem um direito que você vai coletar acima de 12 meses, né? Então, a gente viu que o ativo não circulante ele cresceu 83%, principalmente na métrica aqui, vamos achar, do imobilizado, tá? E aqui a gente vai explicar por que isso aconteceu, mas a gente viu o ativo não circulante crescendo de 2 bilhões e 700 para 4 bilhões e 950. O realizável a longo prazo se manteve estável, na verdade até diminuiu 3,8%, bem diferente da média dos últimos 4 anos, que foi de 19%. Vamos aqui ver o que é mais relevante. O imobilizado ele passou de 1 bilhão 853 milhões para 3 bilhões 994 milhões, um crescimento aí de 115%, muito acima dos 13% que via crescendo em média nos últimos 4 anos. O imobilizado em operação, ele cresceu apenas 4%. Grande parte desse imobilizado ele cresceu na parte de arrendamento, que antes era zero e subiu aqui para 2 bilhões, e as imobilizações em curso, ou seja, reformas, coisas que a empresa vai coletar durante mais de 12 meses, os direitos daquilo, os bônus, mas ela ainda não está gerando receita em cima disso. Somou 119 milhões de reais. Os intangíveis, que é marca, ágio sobre aquisições, chegou a 681 milhões nesse último trimestre, que foi um crescimento de 20% em relação a um número de 2018. Na média dos últimos 4 anos, a gente viu um crescimento aí de 13%, e isso ficou dividido entre os intangíveis e o goodwill, que é uma maneira da contabilidade encontrar aí os ágios, tá? Os intangíveis entram softwares, marcas, investimentos aí em propriedade intelectual, tá?
Vamos só dar um adendo aqui em relação a esse arrendamento de mais 2 bilhões que apareceu. Ele foi devido a uma norma contábil que foi alterada. Eu já falei aqui em conteúdos anteriores sobre isso, mas vale a pena voltar nesse assunto pelo seguinte motivo: muita gente ainda não impactou, tá? Olha aqui, ó, de acordo com as normas do CPC 06 do IFRS 16, concluiu-se que as contraprestações de arrendamento que anteriormente eram registradas como despesa com ocupação passaram a ser reconhecidas nas linhas de depreciação e despesas financeiras. Muito embora o novo pronunciamento não trouxe nenhuma alteração no montante total que será levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é correto afirmar que existe um efeito temporal no lucro líquido, com uma redução nos 3 e 6 meses findos aí em junho de 2019 de 7 milhões e 14,3 milhões respectivamente, ou seja, quase 22 milhões nesse primeiro semestre em função principalmente do método de reconhecimento dos juros e atualização monetária associados aos arrendamentos. O que acontece, gente? As empresas elas tinham contratos de aluguel, de arrendamento de algumas lojas, principalmente a lojas Renner, e agora a contabilidade acha que tem que reconhecer isso através desse arrendamento aqui, tá? Ou seja, eu tenho um direito num contrato que eu consigo medir isso e começou a ser classificado como depreciação e também uma despesa financeira, tá? Então, é uma alteração que na prática não muda nada, mas contabilmente a gente tem que abrir o olho para a gente não se assustar com esse tipo de número, beleza? Quando a gente chega aqui no passivo, a gente vê que o passivo total também cresceu 13%, nada mais lógico, tá? E o passivo circulante cresceu 31%. Vamos lá lembrar quanto é que o ativo circulante cresceu? Ele cresceu 16%. O que acontece? Automaticamente, a gente sabe que o capital de giro ele é a diferença do ativo circulante menos o passivo circulante. Então, se o ativo circulante cresceu numa velocidade menor do que o passivo circulante, quer dizer que o capital de giro ele encolheu, tá? Vamos ver se isso é verdade mesmo ou é só uma suposição do Tiuli. Olha, ele encolheu de 1 bilhão 672 milhões para 1 bilhão 503 milhões. Isso numa empresa de varejo não é ruim, porque uma empresa de varejo ela quer otimizar o seu capital de giro ao máximo, porque ela quer gerar tantas vezes aquela mercadoria que isso vai gerar o retorno dela no longo prazo, tá? A eficiência operacional, a eficácia operacional. Então, o passivo circulante cresceu 31%, as obrigações sociais e trabalhistas cresceram 20,18%. Eu não preciso aqui ter essa linha, tá? Os fornecedores cresceram 3%. Os fornecedores cresceram menos do que eles vinham crescendo nos últimos 4 anos. As obrigações sociais e trabalhistas cresceram em linha. Quando a gente pega aqui os fornecedores, os nacionais, eles dominaram essa rúbrica, então a gente nem precisa botar o que veio embaixo, porque não tem internacional. Impostos a pagar cresceu 27%, um pouco mais acelerado que a média dos últimos 4 anos. Na maioria desses impostos, os federais cresceram num ritmo mais forte, tá? Imposto de renda e contribuição social cresceu 29%, em linha aí com o passivo circulante. Da onde que eu acho que veio esse quase 900 milhões aqui? Ele veio de um monte de pingadinho aqui, mas muito disso a gente consegue ver aqui no total de empréstimos e financiamentos. Vamos chegar nessa rúbrica e é o seguinte: os impostos, os total de empréstimos e financiamentos, que está nessa linha aqui, ó, eles cresceram de 1 bilhão e 55 milhões para 1 bilhão 218, uma taxa de crescimento de 15% nesse último ano, mas nos últimos 4 anos isso vem crescendo a 28%. Vamos ver se isso é sustentável ou não, tá? Eu acredito que sim. O que mais que a gente tem aqui crescendo acima da média? As debêntures. As debêntures, na verdade, elas são essa diferença, basicamente,
Então, a gente já vê de onde que veio isso aqui. A debenture é um tipo de dívida que só pode ser emitida por empresas, sociedade anônima, não necessariamente de capital aberto. Então, é uma fonte confiável de financiamento porque ela é bem organizada, a maneira que ela é captada, tá? Outra coisa importante, outras obrigações aqui. A gente vê que isso alcançou 1,3 bilhões, um crescimento de 88%. Muito desse crescimento ele vem de outros. E esses outros aqui a gente só consegue ver nas notas explicativas. Vamos ver se a gente consegue achar isso aqui com uma certa celeridade para a gente entender aqui sem quebrar um pouco o ritmo da aula, tá? Vamos ver aqui. Outros. Aqui ele abre aqui os imóveis do valor contábil, tá? Ali ele fala dos arrendamentos, das obrigações sociais e trabalhistas. Estamos quase lá. E aqui, gente, é importante eu também frisar mais uma vez, eu não quero ser chato, falar o quanto importante é vocês ganharem tempo de quadra. O que é o tempo de quadra? Quanto mais balanços você lê, quanto mais notas explicativas você lê, mais familiarizado você estará com algumas expressões, com algumas métricas, com algumas características de certos setores que não acontecem em todas, tá? Então a gente viu aqui outras obrigações crescendo. Vamos ver se a gente acha esse número aqui agora. Tá, passamos, tá? Dá uma olhada ali para cima. Derivativos, consolidado, notas explicativas, mensuração, instrumentos, ativo de contingência, trabalhista, tributário, provisões, obrigações trabalhistas, fornecedores. Aqui os outros. Vamos achar os outros aqui, ó. Aqui são os instrumentos derivativos, hedge de moedas, tá? Isso aí é devido à importação que a empresa faz, ela deve se proteger de alguma maneira, tá? Tem aqui muita informação. Gente, eu não vou achar aqui não, e para não quebrar o ritmo da aula, eu vou voltar lá. Mas a resposta está lá, tá? O passivo não circulante, que é todo o passivo exigível a longo prazo, ele cresceu agressivamente, passou de 906 milhões para 2 bilhões 333, um aumento de 157%. Isso aqui é para tomar cuidado, tá? Da onde que veio esse grande parte desses números, tá? Total de empréstimos e financiamentos encolheu de longo prazo, passou de 870 milhões para 590 milhões. Grande parte desse financiamento é através de debêntures, só 183 milhões são derivados de moeda estrangeira, muito tranquilo, tá? Outras obrigações, de novo, mais uma vez, explodiu aqui para 1,7 bilhões e a gente tem que ir lá em alguma hora achar isso aqui, tá? Patrimônio consolidado da empresa cresceu 18%, ele vem crescendo uma média de 22% nos últimos 4 anos, tá? Isso aqui é muito importante. Os financiamentos vêm colhendo, não vêm se tornando relevantes aí. Vamos dar uma olhada no DRE então agora? DRE a gente vai fazer a mesma brincadeira.
a gente vai pegar a evolução vertical, ou seja, no tempo de algumas contas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui esse menos esse sobre esse. Olha só, a receita cresceu já, coisa linda, 14%. Uma receita de 8 bilhões 962 milhões crescendo a 14%, me lembra uma boa empresa, tá? Empresa tipo WEG. E não é à toa que a empresa ela é chamada uma das melhores aí do país. O José Galó foi considerado aí um dos maiores CEOs do Brasil durante vários e vários anos. Ele completou o seu processo aí de passar o bastão. Ele, se eu não me engano, fez isso nesse primeiro semestre, tá? E a empresa sempre foi tida como cara. Mas vamos olhar aqui algumas métricas para a gente entender se realmente isso é exagero ou tem porquê ela ter essa fama de cara e se ela vale esse preço aí que cobram, tá? Então eu vou botar aqui de novo a média dos 4, 3, 5 anos. Vou botar dos 5 últimos anos, tá? Então a gente viu a receita crescer em linha com os últimos 5 anos, 14%. Lindo isso aqui, hein? Pô, isso aqui é digno de orgulho. Então, a gente viu custos de produtos vendidos crescendo 15,81%, ou seja, de alguma forma mexeu na margem bruta do negócio, por isso que o lucro bruto cresceu num ritmo menor, de 13,22%, o que ainda assim não é ruim, tá? Não é ruim. Uma empresa desse tamanho, com 5,4 bilhões de lucro bruto, crescendo isso 13%, numa média de 15,5% nos últimos 5 anos anteriores, é muito bom. Vamos ver aqui as despesas operacionais, em que ritmo elas cresceram? Apenas 9%, ou seja, vai ter ganho de margem EBIT, tá? De margem operacional nessa empresa. Vamos ver se isso é verdade. Aqui, as despesas passaram de 3 bilhões 587 milhões para 3 bilhões 927 milhões. As despesas com vendas cresceram 34%. Isso aí pode significar mais investimento em publicidade e propaganda, maiores comissões para os vendedores. As despesas administrativas cresceram 36%, bem acima da média de 16% que ela vinha apresentando anteriormente. Pode ter um componente daquela mudança contábil aqui? Pode sim. A gente tem que ver as notas explicativas para realmente bater o martelo se é isso mesmo ou não, tá? Outra coisa que aumentou muito aqui foram outras receitas operacionais, passou de 18 milhões para 68 milhões, um incremento de quase 50 milhões, tá? E no final das contas, isso tudo desembocou num crescimento do lucro operacional de 24%. Espera aí um segundo. Amor, você está disputando comigo aqui quem fala mais alto? É. Gente, então, foi mal, que é 8h24 aqui na sexta-feira, gente. Tá acabando já. Então, o lucro operacional cresceu 24%, acima da média dos últimos 5 anos e acima também do ano passado. Ou seja, o negócio está ganhando cada vez mais momentum, tá? Isso é muito bom. Isso aí, será que desembocou em valorização das ações? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. A gente não está fazendo análise gráfica, a gente só quer ver o comportamento dos preços da lojas Renner, tá? Então, se a gente pegar aqui do ano passado, 27... Não, vamos pegar aqui no indicador de semanal, tá? Então, se a gente pegar aqui nesse último ano, agosto, setembro de 2018 até hoje, a gente vê uma valorização aí de mais de 90% nas ações da empresa. Então, o mercado ele reconheceu essa evolução. O mercado ele sempre antecipa os eventos antecipadamente. Claro, antecipadamente, por isso que ele antecipa, mas ele tenta precificar isso de alguma forma. Às vezes ele exagera, às vezes ele fica para trás, faz parte do mindset e do trabalho do analista, do gestor, do investidor, identificar isso
entender se está havendo uma má precificação desses ativos, tá? Só para dar um disclosure, eu comprei ações da Lojas Renner na live do milhão, então eu sou acionista dela hoje em dia, nunca tinha comprado antes, e foi por um critério que não tem nada a ver com valuation, tá? Só para deixar vocês tranquilos. Foi através de um critério passivo aí de Factor Investing. Mas, vamos continuar aqui. O resultado financeiro, ele aumentou em 46%, mas ele aumentou um resultado que já era negativo. Ou seja, ele passou de 62 milhões para 92 milhões. Isso está sob controle, tá? Vamos ver se isso impactou o lucro antes do imposto de renda. Não, porque o lucro antes do imposto de renda cresceu 23%, quase em linha aí, foi quase imperceptível essa mudança. E o lucro antes do imposto de renda também cresceu acima da média dos últimos 5 anos, mas não cresceu mais que no ano passado. Então, é bom entender aí que o resultado financeiro impactou mesmo o Lair. Não foi do jeito que eu queria, mas também não ficou feio não. 23% de crescimento numa empresa que lucra mais de bilhão, cara. Isso aí é lindo demais. E aqui vamos ver o lucro líquido da empresa. Ele cresceu de 850 milhões de reais para 1 bilhão e 30 milhões. Finalmente a empresa chegou nessa marca aí de lucro de 1 bilhão, tá? Vamos ver se isso é só o começo ou não. Eu acredito que possa ser, sim. Um crescimento de 20% numa empresa desse porte é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Vamos dar uma olhadinha numa coisa que eu gosto de fazer aqui, que a gente tem a oportunidade, que é o EBITDA, tá? O EBITDA é o que, gente? É o Earnings Before... EBITDA, é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciação e Amortização. O que a gente faz aqui? É só pegar o EBIT, que está aqui na linha 15, e a gente soma com a depreciação que está na linha 33. Você vai somar isso, vai arrastar tudo para o lado, e a gente vai conseguir ver também a evolução do EBITDA em termos percentuais. Olha só, o EBITDA cresceu a taxa bizarra, cresceu 32%, gente. Essa empresa aqui, ela é sensacional. Talvez seja por isso que ela tenha essa avaliação aí tão generosa, porque ela merece, tá? Ela merece isso. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar isso, eu vou botar só a fórmula e aí a gente vai ter a evolução de outros dados, que eu acho importante também. Caixa gerado por operações, ou seja, através das operações, a empresa gerou 1 bilhão 224 milhões. Caixas geradas nas operações, a gente já está falando aí de 2 bilhões 181 milhões, cresceu 25%. Lucro líquido a gente já viu e a depreciação e amortização aumentou 64%. Por quê? Lá naquela história do arrendamento, dos aluguéis que ela tem que reconhecer atualmente, também implica-se em maiores depreciações. Por isso que passou aqui de 320 milhões para 527 milhões de reais, tá, gente? Isso aqui é resultado para poucas empresas, muito bom ver isso. E por isso que a gente vê também o patrimônio líquido crescendo a essa taxa de 2 dígitos há muito tempo, 21,99% de média nos últimos 4 anos. Isso aqui é impressionante, é quase inacreditável. O EBITDA também crescendo 32% de uma base já gigante de 1,5 bilhões para 2 bilhões e 32 milhões. Isso aí é de bater palma para Lojas Renner. Se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários. Se você quer a análise horizontal das Lojas Renner, deixa nos comentários aí que eu vou pensar se a gente vai produzir isso na segunda-feira, porque esse final de semana eu estou picando a minha mula para São Paulo para palestrar no evento The Next. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Muito obrigado vocês que estão me aguentando aí na sexta-feira de noite. E agora eu vou ficar com a minha esposa para ser feliz. Beijo grande.